Próximo processo. Processo de número 157, de 25/9/2015, veto total aos autógrafos da lei de número 5.966/2015, dispõe sobre autorização para que, sob a forma de adoção pelas empresas do setor privado, órgãos não governamentais, integrantes do terceiro setor e demais entidades privadas, em iluminar pelo sistema de energia solar as praças, jardins, canteiros, centrais e vias municipais existentes no âmbito do município de Jacareí. Autor, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão. Senhor presidente, nobres pares, público presente aqui na galeria, funcionários, bom dia. Eu só queria manifestar aqui, contrário ao veto do prefeito, porque o meu projeto, ele tinha uma intenção muito importante, um objetivo muito importante. Hoje nós falamos da escassez de energia elétrica. Infelizmente, no nosso país, a grande maioria, assim, o grande volume de energia produzido é através das hidrelétricas. Então, como todos sabem, existem várias possibilidades. Você tem, por exemplo, a possibilidade de utilizar a energia do vento, dos mares. E também nós sugerimos aqui a utilização da energia solar, que foi o intuito do nosso projeto, através do uso de placas fotovoltaicas para a produção de energia. Então, a intenção do projeto, qual que foi? A intenção foi justamente a prefeitura autorizar empresas privadas ou mesmo ONGs, depende, órgãos do terceiro setor, que através de uma adoção, tá certo? Então, a prefeitura não pagaria nenhum centavo. E com isso você estaria gerando energia para estar podendo iluminar aí praças, jardins, canteiros centrais, ruas e assim por diante. E com isso minimizar as despesas com energia elétrica. Essa foi a intenção nossa, através de adoção. Então, a prefeitura simplesmente autorizava, no caso, essa adoção, no caso. E o próprio jurídico dessa casa mesmo, ela praticamente afronta o veto do prefeito, dizendo o seguinte, vou ler alguns trechos aqui, justamente por essa razão. Nesse sentido, ousamos discordar da referida justificativa. Trata-se de interesse local, sendo que a lei apenas cria uma nova opção, modalidade para o sistema de iluminação pública. Outra, ocorre que a lei ocorre que na lei não há obrigatoriedade, tampouco imposição, sequer um ônus para a prefeitura. Então, quer dizer, ela não impõe nada para a prefeitura. Um outro ponto aqui, a própria lei menciona a referida adoção em logradouros públicos ou próprios municipais, sendo que o veto menciona a impossibilidade, o que nos parece contraditório no caso. Isso foi o jurídico nossa casa dizendo. Então, aqui diz também, trazendo ao projeto apenas a possibilidade, sugestão de que seja realizada através da tal modalidade. Fica facultado, não é obrigatório, fica facultado. Nós não estamos obrigando ninguém. E também complementa, denota a preocupação com o meio ambiente no caso. Então, quer dizer, essa é uma preocupação nossa, enquanto cidadão, enquanto defensor também da questão ambiental no caso. E também mais um ponto aqui, não se trata de legislar sobre energia elétrica. Nós não estamos legislando em cima da energia elétrica, simplesmente nós estamos sugerindo, tá? Então é diferente.
Então, é a possibilidade da adoção dessa modalidade de energia no nosso município. Tá? Então, essas placas fotovoltaicas teria a intenção de quê? De estar gerando energia elétrica através dessas placas, no caso. E com isso, está iluminando as nossas praças públicas, logradouros e assim por diante, né? Então, em cima disso, eu gostaria de solicitar aos nobres pares que levem em consideração tudo que eu disse aqui, inclusive a própria... o que realmente o nosso jurídico também ela colocou em relação a esse veto, porque eu vejo que o jurídico da nossa casa contrapõe em relação ao que o prefeito coloca na sua mensagem, no caso, dizendo que essa questão da iluminação, da energia fotovoltaica, no caso, seria apenas do executivo, e que eu estaria, no caso, contrapondo a questão da lei orgânica, no caso. Então, ele diz aqui que é um vício de iniciativa. E eu vejo que não é nenhum vício de iniciativa. Afinal de contas, nós estamos sugerindo, nós não estamos obrigando, no caso. Então, gostaria de contar aí com votos novos pares, votando contrário ao veto do seu prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial aqueles que se fazem presentes aqui no plenário. Bom, da mesma forma, eu também gostaria de me posicionar de forma contrária a esse veto e primeiro externar aqui minha surpresa do número de vetos que chegaram nessa casa nas últimas 2 semanas. Um grande número de vetos com justificativas jurídicas bastante rasas, só apenas dizendo, não é competência do legislativo e tal, e distorcendo, o prefeito distorce claramente o texto que a lei aprovada da Câmara trazia. Vejam só o caso desse projeto do Edgar Sazak. Ele faz uma lei que autoriza que as pessoas, as empresas que queiram adotar espaços públicos possam utilizar a energia solar. Se você for hoje na Leroy Merlin, qualquer loja de material elétrico, material para construção, já tem aqueles postezinhos com a plaquinha que pega energia durante o dia e à noite usa aquela energia solar gratuita. Então, a ideia foi só autorizar a empresa que quisesse adotar, utilizar essa tecnologia. E para nossa surpresa, a prefeitura vem dizer que a gente está regulamentando energia elétrica, coisa que não é, e vem se opor a isso. Além de ter uma gestão péssima no fornecimento e manutenção da energia elétrica, além de querer agora enfiar na conta da população esse gasto que durante décadas o consumo da energia elétrica é custeado pela prefeitura, pelo pagamento dos nossos impostos municipais, fica inibindo iniciativas de vereadores que querem empurrar, fazer com que a prefeitura modernize a sua forma de trabalho. E daí, Edgar, eu tenho certeza que você gostaria de não fazer essa lei se o prefeito já tivesse tomado a iniciativa de fazê-la, de regulamentá-la, de ao invés de mandar uma conta para a população pagar, de forma atrasada, essa forma limitada de gestão que o atual prefeito tem, deveria ele pesquisar as outras cidades que estão fazendo concessões para empresas que instalam lâmpadas de LED em toda a cidade. E a diferença da economia do que a prefeitura paga hoje já para bandeiras de energia, a prefeitura paga para a empresa para ela custear esse investimento com 0% de pagamento da população. Então, alternativas, gente, tem. O problema é ficar fazendo esse arroz com feijão velho e atrasado, estragado, na verdade, gestãozinha medíocre, que não consegue enxergar as ferramentas de inovação que estão disponíveis no mercado. E quando alguém tem a iniciativa de trazer aqui, estimular o consumo da energia solar nos espaços públicos, não, vamos vetar. Então, acho lamentável, as razões dos vetos são totalmente invertidas, distorcem o que está no projeto de lei do autor. Por isso, o vereador Edgar, eu quero me solidarizar com a Vossa Senhoria e me colocar
contrário ao veto do prefeito Hamilton contra esse projeto muito bem escrito pelo vereador Edgar Sasaki, e já adiantando a população que outros vetos desta forma irão. Sessão passada falaram de adiantar o processo eleitoral, mas é nítido a própria administração fazendo isso, né? Os critérios jurídicos já não existem mais, agora é por cor, parece torcida de futebol, né? E nós aqui da oposição, ao contrário do que dizem, não estamos querendo fazer a política do quanto pior, melhor. A nossa crítica vem junto com uma sugestão de ação corretiva. Acabamos de fazer alguma com sucesso aqui. Criticamos a criação e trouxemos uma ação corretiva com a revogação. Foi proposta e atendida pela maioria do plenário. Então, tem que apontar o erro, mas tem que mostrar a solução. Estamos fazendo isso. O vereador Edgar apontou o erro e trouxe uma solução plausível, possível de ser aplicada, mas infelizmente a visão estreita do administrador dessa cidade não consegue enxergar isso. Então eu voto contrário ao veto. O projeto continua em discussão. Parabéns, vereador Edgar Sasaki, pela iniciativa. E tenho a dizer o seguinte: o interessante aí é que essas empresas, elas iriam adotar esses locais e a custo todo da empresa privada, que iria se preocupar com a iluminação das praças públicas da cidade, sem que a prefeitura se preocupasse com a mesma. Ela só daria apenas uma autorização para que esse setor privado viesse então colocar esta iluminação solar, como é feito em algumas outras cidades. Isso é um processo muito interessante, depender da luz solar, sendo que não dependeria da iluminação pública em si, para poder fazê-lo nessas praças. Agora, vereador Edgar Sasaki, o que é interessante também é que a taxa de iluminação pública, ela pode, a taxa de iluminação pública, ela pode, é uma coisa interessante, e as empresas não têm essa autorização para poder então iluminar essas praças, né? As empresas privadas não têm autorização, e a taxa tem uma autorização para poder ser estabelecida. Eu quero deixar aqui o fim da minha fala, parabenizando essa ação que houve aqui hoje, da maioria, que pede o anulamento desta votação, que fala sobre a contribuição de iluminação pública, na qual o vereador Itamar Alves, ele assinou. Quero parabenizar o vereador, mais uma vez, em nome de toda a população da cidade de Jacareí, até mesmo algumas pessoas onde fui nos bairros, falando sobre iluminação pública, falavam sobre o vereador, chegaria a esses lugares falando a ação que o vereador tomou nessa casa. Quero parabenizar, o vereador Edgar Sasaki, dizer que eu sou contrário ao veto, sou contrário a esse veto, e com certeza absoluta seria muito bom se este projeto fosse aprovado pelo Executivo, sem sofrer a sanção do veto aqui, voltando para essa Casa de Leis. Sou contrário ao veto do prefeito. O projeto continua em discussão. Também, Edgar, eu já tinha conversado com o nosso pessoal, que a gente, às vezes, até compreende a questão jurídica, mas acha que, às vezes, é preciso ter bom senso na hora de fazer a análise de alguns projetos. O seu projeto, na minha opinião, acho que na nossa opinião, acho que não quero falar por todos, mas nós conversamos na bancada, que ele vem justamente ao encontro de um problema que hoje tem afetado diretamente, todos, principalmente o poder público. Quando você dá essa ideia em forma de um projeto, eu não vejo problema nenhum. Ela poderia ter sido feita através de um ofício, através de uma indicação. Mas eu acho que também tem que citar uma oportunidade, um merecimento para o vereador, que muitas vezes o vereador ele é muito cobrado por conta de que não faz bons projetos, e quando às vezes ele tem a possibilidade de apresentar um projeto bom. Ainda que exista aí alguns questionamentos na questão aí da prerrogativa, que para mim, nesse caso aqui, tem que ser desconsiderado, o jurídico passa a ter um preciosismo muito grande, e às vezes
aproveita o mérito da questão, até porque você não impõe nada ao município, você não impõe nada, você apenas deixa aberta a possibilidade para que a pessoa que queira adotar uma praça se utilize de um processo hoje, ou de uma metodologia que tem sido aí incentivada por todos, que é a questão aí da energia solar. Então, por isso que eu digo, às vezes o nosso posicionamento aqui também, ele tem coerência, né? Como já provamos, quebramos veto aqui do vereador Edinho em outras oportunidades, por entendermos que o projeto do vereador, ele é sim plausível, ele é importante para a cidade. E nesse caso aqui também, a gente quer externar aqui que nós somos contrário ao veto do prefeito, porque entendemos que esse projeto, ele só vem a contribuir com a cidade, principalmente nesse momento, tá certo? Então, parabéns pela tua iniciativa aí, a gente vai levar isso aí a ferro e fogo. Senhor presidente, eu também queria aqui deixar minha contribuição em cima da propositura do vereador Edgar Sazak, que eu acredito que é muito nobre a iniciativa do vereador com relação a sensibilizar e promover, né, empresas para que possam estar adotando, né, locais para quê? Para iluminar, tá? Ser iluminado com a energia solar, né, as praças, tá? Os jardins, os canteiros centrais, as vias municipais, enfim, e outros locais da cidade. Nós sabemos que hoje, por exemplo, a questão do parque da cidade, o prefeito diz que gasta muita energia, né, consumo de energia com o parque da cidade. Então, por que não poderia abrir pelo menos esse projeto, né, ser favorável a esse projeto? Imagina se uma empresa, por exemplo, pudesse, quem sabe, adotar o parque da cidade, e aí nós teríamos o quê? Uma economia, né, na fatura mensal do município. Agora, eu não entendo que é cobrada da população a taxa, né, de iluminação pública e não quer aceitar alternativas para a economia, como, por exemplo, é a economia que pode ser promovida pela energia solar. Então, a gente começa a pensar e analisar as atitudes da administração, tá, do executivo. Eu acho, o vereador Edgar, com toda certeza, isso é birra, né? Isso é birra com a oposição, sabe? Não querer aprovar um projeto desse, eu só posso entender o quê? Que é uma marcação com a oposição, tá? Porque uma coisa tão bacana quanto essa, poderíamos até incentivar também as pessoas que têm jardins em casa, que usam a energia, enfim, também promover a energia solar. Hoje tem dispositivo para comprar nas lojas, enfim, né? Olha, eu queria entender a cabeça do prefeito nesse momento. Se bem que eu acho, o vereador Edgar, que ele nem leu esse projeto aqui, viu? Ele nem leu, né? Quem respondeu foi o jurídico dele aqui, aí o jurídico lá, a assessoria dele coloca na mesa dele, ele vai lá, assina, né? Eu só posso pensar isso, porque, né, só posso pensar isso, entendeu? É lógico que a gente tem que criticar também e tal, mas, né, eu até faço aí um apelo e um registro para que o prefeito, né, nós vamos aqui votar contrário ao veto. E quando chegar na sua mesa, senhor prefeito, leia com carinho esse projeto aqui, né? Não entre com uma DIN, não entre com processo para barrar esse projeto. Porque eu acredito assim, sabe, nobre vereador Rogério Timóteo, que o errar, não é verdade? Todo mundo está passível de erro, mas permanecer no erro, aí é muito duro, né? Então, eu acho que não fica feio não para o prefeito olhar com carinho esse projeto, né, e voltar atrás na sua decisão, e chamar o nobre vereador para conversar, né, e chamar as empresas também para conversar, e poder iluminar as nossas praças. Até porque, o que acontece? Nós estamos no final do ano, nós estamos aí às portas do Natal, e a gente sabe que a cidade vizinha, ela recebe um número muito grande de pessoas visitando a ornamentação do Natal, que é Guararema. Eu fico pensando, por que a prefeitura também não pode montar um sistema
dentro aqui da cidade, usando até, né, a energia solar, entendeu? Iluminando as árvores de Natal, enfim. O povo precisa de um incentivo para vencer essa crise que nós estamos enfrentando. As famílias não aguentam mais, a cidade está cheia de buraco, falta iluminação, né? E agora quer jogar a culpa nas costas, né, da população, cobrar mais taxa, e aí vem querer barrar um projeto tão bonito desse. Eu só posso, para finalizar, entender que o prefeito não leu esse projeto. Então fica aqui o meu registro e parabéns, vereador Edgar, pela iniciativa. O projeto ainda está em discussão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passamos para a votação na forma regimental. Vereadora Analino. Contrário ao veto. Vereador Antonelli Magno. Justificando, parabenizar o vereador Edgar, e nós somos aí a favor da energia renovável, então eu sou contrário ao veto. Vereador Arildo Batista. Contrário ao veto. Vereador Valmido Meia Lua. Quero dar os parabéns para o Edgar Sazak sobre o projeto. Projeto muito bom, uma economia para a cidade de Jacareí. Vai ajudar muito essa população da cidade de Jacareí. Então, o meu voto é o contrário ao veto. Vereador Edgar Sasaki. Desde já gostaria de agradecer a todos os vereadores por estar votando contrário ao veto. O meu voto também é contrário ao veto. Vereador Edinho Guedes. Pelas razões que eu também coloquei na tribuna, sou contrário ao veto do prefeito Hamilton. Vereador Fernando da Ótica. Vereador Fernando da Ótica. Sou contrário ao veto. Vereador Itamar Alves. Nobre presidente, tem hora que eu fico assim meio perdido no tempo, ao fazer o tal raciocínio, e você não chega a um acordo com a sua própria mente. Esse projeto do nobre vereador Edgar, que fala sobre a energia solar, gente, isso está na moda hoje em dia, não é verdade? Muita gente não implanta a energia solar porque não consegue implantar, mas aqueles que podem implantar, as empresas implantam, porque aí você reduz o consumo de energia na rede, não é verdade? Na rede municipal, como também você reduz o valor a ser pago. Principalmente agora há pouco, nós estávamos discutindo, né, a questão da CIP, não é verdade? A missão pública, onde a ADP lavou as mãos, deixou para os municípios, e aí nós estamos pagando parte, somos do Poder Legislativo, não é verdade? Que é por rumo da lei. Então eu fico, não dá para entender, você entendeu como é que é? Mas a sua iniciativa é muito interessante, por isso eu voto contrário ao veto. Tá bom? Vereador José Francisco. Senhor presidente, gostaria de esclarecer também o meu voto, até porque hoje nós sabemos que o mundo ele vive num momento muito crítico na questão da falta de água, e essa questão da energia solar é muito importante para a cidade, para o estado e para o mundo. Então, hoje em questão do meio ambiente, e eu queria parabenizar aí o Edgar Sazak por esse voto, por esse projeto, por essa iniciativa, e justificando meu voto aí, nessa questão, eu serei contrário ao veto do prefeito. Vereador Maurício Raca. Vereador Edgar, com o incentivo, com a implantação de energia solar, eu acredito que seja ruim, de acordo com o prefeito que vetou o projeto, eu acho que é ruim. Mas é ruim para quem? Para as empresas, para bandeirantes que vão deixar de arrecadar? Então é muito interessante, né? Quando alguma coisa favorece o povo, um projeto é vetado. Porque vai dar prejuízo para quem? Para o empresário, o grande empresário. E é o que eu sempre digo,
a conta sempre cai para o lado mais fraco, que é a população. Para com isso, prefeito. O Edgar apresentou um projeto aqui sobre energia solar, e é um projeto bom, e o prefeito vetou. Por isso, é claro, Edgar, eu sou contra o veto. Nós temos sim que estimular tudo que for possível para a implantação de energia solar, tudo que for possível, não é? Vai economizar energia, quer dizer, dinheiro para que as pessoas paguem mais, né? Parabéns pelo projeto, sim. Eu sou, então, contrário, com muito prazer, ao veto. Vereador Paulinho do Esporte. Contrário ao veto. Vereador Rogério Timóteo. Contrário ao veto. Vereadora Rose Gaspar. Contra o veto. O veto do prefeito, que dispõe sobre autorização para que, sob a forma de adoção, seja instalada nas praças iluminação, sistema de energia solar em praças, jardins, canteiros centrais, foi rejeitado por 13 votos.